como um século de história do mercado acionário pode nos ajudar a tomar melhores decisões a partir de agora. Esse é o tema do capítulo 3 do livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, e nós vamos começar a estudá-lo agora. Eu sou Gabriel Batti, eu estou estudando esse livro que me foi indicado como um dos melhores e mais completos livros do mercado de ações e resumindo capítulo a capítulo. Então hoje a gente entra no capítulo 3, que fala da história do mercado. Então o autor começa trazendo um pouco de histórico, de blocos que ele chamou de padrões que aconteceram entre 1900 e 1966. E aí o primeiro bloco ele fala de 1900 a 1924 com um aumento persistente de 3% ao ano, de 24 a 49, passando ali pela crise e a Grande Depressão Americana, 1,5% de aumento ao ano, e depois de 49 a 66, 11% de aumento ao ano. Então ele mostrou esses três padrões aí na evolução do mercado financeiro americano, do mercado de ações americano, a partir da Dow Jones. Então a gente já começa com esses três padrões dentro de quase 100 anos de história do mercado de ações que são muito distintos, né? Um bloco de anos grandes com muita diferença entre o rendimento e o crescimento do mercado de um ano para o outro, ou de um padrão para o outro. A segunda análise que o autor faz é agrupando as décadas de 100 anos de história da Dow Jones. E com isso ele mostra como a lucratividade das empresas e os dividendos tenderam a crescer sempre quando a gente agrupa em 10 anos, né? Houveram 2 décadas em que os lucros não cresceram e uma década em que os dividendos não cresceram. Então esse estudo, quando o autor fala desse agrupamento por décadas, ele indica que essa já é uma grande motivação para se investir em ações, já que a tendência, agrupando em décadas, é de sempre crescer os lucros e os dividendos dentro desse mercado. Então essa é uma das primeiras orientações do Benjamin. Não se pode prever o que vai acontecer com o mercado, mas se esse agrupamento nos diz que a gente tem uma tendência de crescimento, é uma boa motivação para entrar no mercado de ações. Depois ele chama muita atenção para as altas de mercado, quer dizer, quando os preços cresceram, né, a gente está num mercado positivo, a bolsa está em alta e os preços continuam crescendo. E aí ele faz um paralelo entre o que as empresas conseguem entregar de lucro e o que o preço das ações representa. E ele fala assim que o lucro, a empresa consegue dar um determinado padrão de lucro e o máximo que ela consegue dar vai ser aquilo ali. Mas o preço da ação pode continuar subindo muito além desse lucro. E isso é uma ação injustificada do ponto de vista do autor. Porque se a gente não vai conseguir dar mais lucro, por que a empresa vale mais? Então, só que no mercado, o preço pode continuar subindo, né? Depende de outros fatores, a especulação, só que não está em linha com os lucros e os dividendos que aquela empresa está oferecendo. Então esse é um foco forte aqui no conteúdo dele, de quando os preços já estão altos, eles podem ir a preços injustificáveis que pode tender a uma queda brusca para reajuste desses preços. E o que a gente pode fazer para se precaver em relação a isso? Primeiro, nunca pegar dinheiro emprestado para investir em ações nesses momentos. Segundo, não aumentar a sua parcela de participação em ações, quer dizer, dentro do seu orçamento de investimentos, não aumentar a sua parcela de participação em ações. E terceiro, talvez reduzir a no máximo 50% dos seus investimentos em ações. O autor falou o seguinte: o investidor sabe que tem que comprar na baixa e vender na alta, mas ele faz justamente o contrário. Porque quando o mercado está em alta, ele fica entusiasmado, está tudo muito positivo e ele segue investindo mesmo de forma injustificada em relação aos fundamentos das ações. Então essa dica é muito importante. A gente não pode crer que os rendimentos do passado vão nos garantir rendimentos no futuro. Não é assim que o mercado funciona e isso seria leviano, seria pouco inteligente de se pensar. Depois o livro também traz um estudo do Robert Shiller, que era um professor de Yale,
que ele tem o seguinte resultado do estudo dele. O preço em relação ao lucro das ações, o preço dividido pelo lucro, quando ele está acima de 20, a tendência é que nos 10 anos seguintes o mercado de ações vai ter um desempenho ruim. E se está abaixo de 10, quer dizer que nos 10 anos seguintes vai ter uma tendência positiva no mercado acionário. Então essa é uma visão bem simples a respeito do quanto as ações estão custando e quanto elas estão gerando de lucro, para você analisar se elas estão valendo a pena e se o mercado está valendo a pena de uma forma geral ou se ele está muito caro ou barato. Esse estudo ele vem desde 1898 até 1965, então ele abrange um histórico bem grande também para nos dizer uma tendência de alta ou de baixa, de lucratividade a longo prazo a partir desse fator que é o preço dividido pelo lucro da ação. Então, resumindo o nosso capítulo 3, o que o autor fala bastante? Assim, que não dá para a gente prever o que vai acontecer no mercado, a tendência em blocos de 10 anos é de crescimento de lucros e de dividendos, mas que a gente tem que tomar precaução que quando a bolsa está em alta, o mercado de ações está em alta, a tendência é a gente se motivar a investir mais e a gente tem que se precaver. A gente se precaver com aqueles 3 itens, né? Não emprestando dinheiro para investir em ações, não aumentando a parcela de investimento em ações dos investimentos gerais e reduzindo a 50% o seu investimento em ações dos seus investimentos gerais. Depois disso, então, aquela atenção ao preço dividido pelo lucro do estudo do Robert Shiller, e a gente fecha esse capítulo com uma frase muito boa aqui que o Graham colocou. A única coisa confiável na previsão dos rendimentos futuros das ações é que você provavelmente está errado. A única verdade incontestável que o passado nos ensina é que o futuro sempre nos surpreenderá. Sempre. Então aí a gente fecha o capítulo 3 com essa frase do Graham. Espero ter ajudado vocês a ter um pouquinho mais de noção sobre como é que funciona esse mercado junto comigo, que eu estou aprendendo junto com vocês. E vamos lá para o capítulo 4, que é a política geral de investimentos e o investidor defensivo. Então a gente vai traçar esse perfil, vamos começar a estudar o perfil e as ações do investidor defensivo, beleza? Até o próximo vídeo.